Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais um ImagensCast na área. Quem fala aqui é o Manuel. E antes de eu apresentar o nosso convidado, que é um dos maiores guitarristas que eu conheço, assim, impressionante, antes de eu apresentá-lo, pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante, nos seguir nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. E bora para a entrevista de hoje. Nosso convidado, como eu disse, um dos maiores guitarristas do Brasil, um dos maiores guitarristas do YouTube no mundo todo, acredito eu, uma referência. É ele que toca com a Children of the Beast, ele que é professor de guitarra, tem curso online, tem a banda Hard Stuff, e tá lançando o disco de estreia da sua banda RF Force. Eu tô falando do Rodrigo Flauzino. Como é que você tá, Rodrigo? Prazer ter você aqui. E aí, Manuel? Pô, obrigado, cara. Que satisfação é receber essas boas-vindas aí. Você exagerou um pouco, mas tudo bem, obrigado. É isso. E eu queria começar falando do assunto do momento, né? Você tá com a sua banda RF Force lançando o disco de estreia. O disco ele já saiu no Brasil. Isso aí, esse aqui, ele já saiu fisicamente no Brasil, mas só conhece as músicas quem comprou o CD até agora. A não ser os singles que já saíram aí, né, no YouTube, nas plataformas, são 3 singles que já saíram. Agora, no dia 29 de abril, vai sair todas as músicas em todas as plataformas, inclusive vai sair o CD físico no resto do mundo. O CD tem uma versão que foi prensada, tem essa do Brasil, mas foi prensado também na Europa e será distribuído em todo o mundo. Então, em todo canto, as pessoas terão acesso ao nosso som RF Force aí para a galera. Que legal, cara. Queria aproveitar esse gancho e te perguntar do começo da banda. Como é que essa banda foi formada? Ela foi formada recentemente, né? Você já era um guitarrista conhecido no meio musical. Então, eu queria saber como é que foi a ideia de formar essa banda. Bem, eu sempre fiz música. Você mencionou aí um dos meus projetos, a banda Hard Stuff. A gente parou em 2020, a gente não continuou. E a gente fazia cover, mas fazia música autoral com essa banda. E eu sempre fiz música autoral, tive outras bandas, já participei de outras bandas como Hate Matter, tinha a banda Nona, já fiz trampo solo, instrumental, sempre estou fazendo som. E dessa vez, eu nunca tinha feito um trampo assim, um heavy metal tradicional, né? E tem tudo a ver com as coisas que eu faço, porque igual você disse, eu toco no cover do Iron Maiden, muita gente me conhece por causa do cover do Iron Maiden. Eu acho que eu tenho muita influência desse tipo de som, que é um heavy metal mais 80, mais melódico, né, dessa época, que remete lá os primórdios do power metal, né, os primórdios ali, a época de New Wave of British Heavy Metal. É isso que a gente costuma chamar de metal tradicional. Então, dessa vez eu falei, quer saber, vamos fazer esse som? Chamei meus amigos para ver se eles topavam. Tem meu irmão, Ricardo, no baixo, Ricardo Flauzino, Marcelo Saracino no vocal, que ele faz o cover, um cover muito ativo do Dio, que é a banda Heaven and Hell. Meu irmão toca com ele também nessa banda. Tem o grande Daniel Yazbek, que é muito conhecido pela banda Exótica e também pela presença no YouTube, na internet e tudo mais. E o Lucas Emídio, que é um grande baterista, ele toca no cover do Dream Theater, ele toca no próprio Hate Matter, em outras bandas, e ele é um baterista muito talentoso, muito ativo também. Então, todo mundo topou e estamos aí agora lançando as músicas e recebendo muito apoio aí, uma resposta muito positiva aí da galera. Legal. E como você disse, a banda ela lançou 3 singles esse ano. Então eu queria saber como é que foi o processo de criação do disco, de composição. Quando você chamou a banda, já tinha material pronto ou você deixou para compor depois que a banda estava toda montada? Como é que foi o processo de criação do disco, das músicas? E em termos de gravadora, a banda demorou para conseguir uma parceira? Quando a gente começou, como a gente está sempre fazendo música, sempre tem um material aqui ou ali que a gente foi vendo o que dava para usar, inclusive, no álbum e até entrou. Só que acho que a maior parte do álbum foi pensada já com o time, né, que a gente tinha e pensada pro álbum. Então, acho que foram as duas coisas. Pega uns materiais que a gente já tinha, estava fuçando aqui e ali, e outra parte, acho que a maior parte, foi pensada para esse álbum mesmo. Agora, a questão dos parceiros aí, né, dos selos, no caso aqui no Brasil é Classic Metal, eu conheci, fiz contato com o Denis, da Classic Metal, e ele topou prensar e distribuir nosso álbum e está indo muito bem. Graças a ele, tem
Nosso álbum tem loja no Nordeste, tem um dos álbuns mais vendidos das bandas nacionais na Die Hard, eu fiquei sabendo, graças a ele ter distribuído lá. A gente também vende nossas cópias diretamente, inclusive o pessoal manda o CEP direto para mim, eu respondo lá, mando, geralmente assinado, né, para a galera. Então a gente vende em todas essas frentes aí para o pessoal. E o legal é que logo quando a gente soltou o primeiro single, o primeiro clipe, chamou interesse. Eu recebi, na verdade, dois selos interessados. E um deles foi a Black Lion, que é da Suécia. Eles são especialistas, eram até então especialistas focados em metal mais extremo, né? Tipo death metal, black metal. E eles falaram, não, a gente está tentando expandir um pouco mais aí os nossos horizontes, a gente gostou da sua banda, vamos tentar fazer o lance. Eu falei, vamos, tá indo super bem, eles já prensaram o nosso CD lá, vai distribuir agora no dia do lançamento, vai sair vinil também, então a gente está bem motivado, sai em tudo quanto é lugar aí, nota, tudo quanto é país, em site de rock. Eu fiz uma entrevista lá na Sweden Rock, na revista, muito legal. Tenho respondido entrevista do Japão, da Espanha, então eles estão ajudando a espalhar bem aí, e chegar em lugares que eu não teria conseguido chegar se a gente fosse direto ali, fazendo o trabalho direto a gente. Isso aí. E para quem está ansioso para escutar esse disco, o que você pode falar das músicas e da sonoridade do álbum? Os 3 singles que saíram, eles mostram todas as referências que vão estar no disco? Ou tem mais para quem vai ouvir as outras faixas? Tem mais, na verdade. A gente segue uma linha, né, que é o heavy metal tradicional, mas não está tudo nessas 3 faixas. Essas 3 faixas, tem uma faixa que é talvez um pouco mais, remete a uma coisa mais, entre aspas, hard rock, meio Ozzy, né, meio aquela coisa, aquela levada, meio Dokken. Uma outra faixa remete a uma coisa mais Dio, um pouco mais pesada. Uma outra faixa remetendo um pouco mais ao Judas. Mas tem outras faixas que estão remetendo ali tipo a coisas tipo um pouco de Megadeth com Iron, uma coisa um pouco até um mais prog, outra mais power metal, mas no modo geral eu acredito que esse metalzão tradicional aí 80, né? A gente não tentou ficar naquela sonoridade do 80, né? A gente pegou mais o tipo de composição e tentou colocar sons e ideias de hoje, mas a base de tudo é aquele som anos 80 do metal, heavy metal tradicional. As músicas, elas geralmente surgiam de riffs de guitarra? Como é que era? Tem músicas que saíram de riffs, músicas que saíram, sei lá, de um tema, quero falar disso, e a gente foi compondo em cima disso. Então eu pego uma levada de batera e começa a tocar em cima, né? Foi tipo meio um pouco de cada coisa, não seguiu assim uma metodologia, mas de um modo geral, assim, acho que a maior parte eu acho que a gente pensava assim mais na música como um todo, muitas vezes, numa parte como um todo, do que só algo assim, sabe? Então, tipo, pensando já numa melodia de voz, com uma base, um riff, uma letra, né? Foi tudo, não seguiu uma regra, mas teve também, isso você falou, primeiro riff, ou primeiro uma levada, primeiro um tema, foi misturado, assim. Ah, legal. E assim, no Brasil, até pelo fato do Sepultura e do Angra fazerem sucesso no exterior, gêneros como o Power Metal e o Thrash Metal, eles são estilos mais populares, né? A RF Force, ela tem uma pegada mais New Wave of British Heavy Metal, e então eu queria saber como é que você acha que é a cena desse estilo, desse segmento no Brasil. Eu não acho que quando a gente usa o Angra e o Sepultura como referência, que vale para todo o estilo, porque o Angra é praticamente a única banda que arrebentou, né? As outras tem músicas realmente, tem bandas muito boas, né? Tem, sei lá, o Hybria, tem o Wizards, tem várias outras, só que eles não atingiram o número de fãs e não conseguiram chegar onde o Angra chegou. Então não dá para dizer que power metal é sinônimo de que vai dar resultado, metal melódico. Mesma coisa para o Sepultura. São bandas que deram certo, né, lá fora, primeiro, né? Sempre assim, primeiro lá fora. Começando aqui do Brasil é difícil, né, galera? Dar uma moral. Mas, enfim, se você for levar pelo estilo, eu acho que o pessoal gosta muito mais de New Wave of British Heavy Metal, né? Só você vê o Iron Maiden,
quem tem mais fã no Brasil? Sepultura, Iron o Angra Maiden, ou Iron Maiden, né? com Então não dá certeza. para levar por isso. É lógico que tem muitos outros fatores, né? Eu nem espero ser um Iron Maiden, né? Porque tem muitas coisas aí que aconteceram na história do estilo e das bandas que fizeram elas serem grandes como elas são hoje, né? E eu também não fiquei pensando em fazer um tipo de som que vou fazer porque eu acho que é sucesso ou que dá certo, senão, sei lá, faria sertanejo ou outra coisa, né? Então eu fiz, em primeiro lugar, o que eu acho que o que eu curto mais mesmo. Eu acho que a gente gosta de vários tipos de música, mas uma mescla do nosso gosto com a nossa mão, com o que tem a ver mesmo, a nossa verdade, nosso som. Não é aquela coisa do tipo, vamos fazer isso porque vai dar sucesso e tal, mas porque hoje em dia, o que é sucesso, né? Quando você vai montar uma banda de rock, você tem o desafio de viabilizar a sua banda, né? A gente está indo bem nisso, inclusive, está vendendo bastante CD e camiseta, mas é um passo de cada vez e a gente tem um pé bem no chão e, sinceramente, não acho que não é nem questão de pensar pequeno, assim, é mais ser realista, né? Então, a gente faz, resumindo aí a sua pergunta, primeiro o som que a gente gosta, né? Depois a gente tentar fazer acontecer, viabilizar, né, digamos assim, financeiramente, depois de a gente fazer o som que a gente gosta, sacou? Maravilha. E como é que tá a expectativa para depois do lançamento? Já tem alguma coisa em relação a show, a turnê marcada? A gente está fazendo uma coisa de cada vez. Então, primeiro, agora a gente já lançou os singles, a gente vai lançar agora, dia 29, o álbum, né? E agora vai ter o primeiro show nosso em junho, em São Paulo, no dia 26 de junho. E a gente nem começou a divulgar ainda, já estou adiantando aqui para a galera. E a ideia é continuar nessa pegada. Vai fazendo um show aqui, um show ali, um show ali. A gente não vai priorizar número de datas, porque isso não leva a lugar nenhum. Eu poderia muito bem marcar 10 shows aqui num mês, eu conheço um monte de boteco. Só que, será que isso vai dar certo? Vai ser bom? Dar certo no sentido de as pessoas vão, a gente vai conseguir tirar um som bom, né? Então tem que pensar em tudo isso, né? Tem que pensar em fazer show que a gente vai conseguir oferecer algo legal, que as pessoas vão, que não vai desgastar o público, atingir regiões diferentes, né? Fazer algo que vale a pena também, né? Não é ficar tocando por aí por tocar. Quando a gente toca em algum lugar, sem ter alguma condição bacana, a gente deixa de fazer outros aqui até outros projetos, outras coisas, né? Então a gente quer fazer shows, mas não vamos priorizar quantidade, a gente vai priorizar qualidade, essa coisa que eu lanço. Maravilha. Bom, queria agora voltar um pouco no tempo e pedir para que você contasse como foi o seu começo na guitarra. Como é que você começou a tocar guitarra? Quais eram as suas maiores influências no começo, né? Quem foi que te fez querer tocar guitarra? E como é que você aprendeu? Se você estudou bastante, quais professores você teve, até você se tornar professor. Conta mais ou menos como é que foi a sua trajetória como guitarrista. Eu lembro que eu comecei assim, influenciado por Iron Maiden, né? Eu tinha entre uns 13 e 14 anos, eu falei, puta, será que eu consigo tocar isso? Será? Eu vou tentar, vou tentar. E comecei a tentar e não parei mais de tentar. Tô tentando até hoje. E aí eu acabei adotando a guitarra como meu lance, né? Tipo, eu nunca pensei assim, tô fazendo isso porque eu vou. Eu não tinha um grande objetivo, simplesmente eu adotei essa minha atividade, isso é o que eu faço. E eu tinha orgulho tipo, ter isso comigo, assim. No começo era uma coisa mais tipo, esse é o meu lance, eu faço isso e tal. E depois eu comecei a ficar muito contente com as outras pessoas chegando e falando, pô, que legal, você toca bem, parabéns e tal. Eu acho que de alguma maneira me incentivou as pessoas curtindo eu tocar, sabe? Aí eu não parei mais, foi sempre tocando, estudando, estudei com um monte de gente, já fiz aula com, a gente estava falando aqui, né, com Mozart Mello, Mauro Hector, com Eduardo Danui, uma série de professores legais aí, aprendi bastante coisa com eles, sem contar inúmeros workshops que a gente falava, né, que eu ia no Kiko, no Rafael e vários outros guitarristas, né? Mas é sempre um aprendizado constante, assim, né? É, a gente entra de cabeça nesse mundo e não sai mais. E não é aquela coisa do tipo,
você vai fazer isso e isso, pronto, você terminou aqui, você já pode falar que você sabe tocar, que você já concluiu todas as suas missões na sua vida como músico. Não é bem assim. Sempre você vai vendo que o buraco é mais embaixo, e o universo da música é muito grande, né? Dificilmente você vai ver um músico falando assim, não, eu já sei tudo e agora eu cheguei no ponto máximo e posso falar isso. Nunca ninguém bom eu vi falando isso. E em relação às suas influências, quais eram as suas maiores influências como criança, quando você começou a tocar, e se elas mudaram muito do começo para hoje? Eu vejo assim, uma vez influência, sempre influência, né? Ainda mais quando veio nessa fase mais criança, adolescente, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu falava que eu era criança nos anos 80, né? Passava, e era difícil assistir os clipes das bandas, chegava com um pouco de atraso, né? Os álbuns, as coisas para cá. E eu, obviamente, não tinha o conhecimento, o dinheiro, ou sei lá o que, para pesquisar e-mails e tal. Mas eu tinha contato com rock principalmente por causa do meu pai, que colocava em casa, meus tios que tinham banda, e principalmente o que passava assim num programa da TV Cultura aqui de São Paulo chamado Som Pop. Então foi lá que eu vi os clipes do Iron Maiden, os clipes. Eu falava assim que nessa época eu lembro que eu falava que as minhas bandas favoritas eram Iron Maiden, Kiss, Van Halen, Whitesnake e Twisted Sister. Essas cinco. Então isso daí me influenciou muito. Já mexia com a minha cabeça logo cedo, desde eu não sei te dizer a partir de que dia que eu gosto de rock. Eu sempre nasci ali com meu pai escutando, meus tios na TV, nessa época que foi boa para o rock, né? Porque foi quando eu era criança ali, estava rolando o Rock in Rio, que deu aquele up no rock no Brasil, tanto as bandas de rock nacional quanto o rock gringo que tocava, e era meio que o estilo principal, né, nas rádios. Não era o sertanejo era brega, né? Não existia, sei lá, era basicamente o rock que ia muito bem, e tinha também, acho que tinha MPB da época, tal, sei lá, Djavan e tal, Caetano Veloso, Gilberto Gil, tal, mas o rock estava muito em evidência nessa época e eu acabei influenciado por isso, não só dos anos 80, nos 90 também, né? Época de MTV, né? Foi lá que eu comecei a conhecer, né? Guns N' Roses, Metallica, sei lá, Alice in Chains, Skid Row, um monte de outras bandas. Aí eu lembro que depois que eu já tinha lá, que eu conhecia essas bandas, que eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu começava a ir conhecendo por conta própria, já conseguia comprar um CD ali, um CD aqui, né? Já conseguia me virar. Tinha uma locadora de CD em Osasco, onde eu morava, que eu alugava um monte de coisa para conhecer. Foi uma época boa, assim. Então, não parei mais, né? Essas foram as minhas influências aí. Legal. Mas você acha que chega um momento no qual o guitarrista ele para de ser influenciado por coisas novas? Não, hoje tem coisa que você ouve e o negócio passa a te influenciar na hora? O seu estilo de tocar Olha, guitarra? Até para você que até pela Children of the Beast, tem um estilo de tocar bem sólido, né? Bem definido, digamos assim. É um estilo que você toca com a Children of the Beast e agora tá fazendo com a RF Force. Coisas novas ainda influenciam a sua maneira de tocar? olha, eu acho que tudo no nosso ambiente influencia a gente. Então, hoje é um pouco diferente o jeito que a gente consome música. Eu lembro, assim, para ser mais exato, o que eu fui mais influenciado nos últimos tempos foi por um pouco de jazz, de fusion, mas algumas ideias, estudando e aplicando algumas coisas do blues e até do country, mas eu acho que quando a gente é mais novo, a gente é uma esponja mesmo, né? Tem um monte de coisa acontecendo e é ali que você vai realmente absorver um monte de coisa, assim como músico, né? Agora, bandas novas ou mais recentes, eu passo a conhecer e vira e mexe eu começo a curtir, né? Tem exemplos aí, algumas delas, sei lá, por exemplo, o Eclipse da Suécia, eu curto, acho legal. Pego, por exemplo, tem uma banda de metal aí bem legal chamada Ritten, né? Ritten da Espanha, tá bem legal. Então, Isso. sempre tem uma coisa assim, mesmo que seja de um estilo já antigo, você começa a gostar assim, nos tempos atuais, sem contar as coisas antigas, você para prestar atenção ou conhecer para valer ou começa a curtir agora, né? Então,
E, obviamente, vira e mexe, eu escuto as coisas de sempre também, desde aquela época do... Coloco o Stay Hungry do Twisted Sister lá Opa, na indie, sim. pego lá o Angels Cry, né, para escutar, nessa... Eu acho que o Angels Cry é o álbum que tem mais a ver com o meu gosto, assim, de metal mais clássico, assim, sabe? Ah, é, que legal. Então, dentro do repertório, da discografia do Angra, né? Eu acho que esse daí é o que tem mais a ver com o meu, dentro do repertório deles, da discografia deles, acho que o que tem mais a ver com o meu gosto, assim, sabe? E na época que saiu, você já acompanhava, não? Eu lembro que quando eu era criança, saiu o Angels Cry, né? E a gente via os vídeos da Carry On, né? Eles, tanto o vídeo oficial, quanto eles indo em programa de TV, essas coisas. Mas eu lembro que eu lembro que depois eu consegui o CD com alguém, um pouco depois, não foi por volta, foi 92, 93, mais ou menos, saiu 93. esse... Então, não foi uns 2 anos depois que eu parei, peguei o álbum, comecei a escutar, né? Era novo pra caramba. E eu lembro que o meu primeiro show do Angra foi na turnê do Holy Land, que eles estavam abrindo pro AC/DC. Eu lembro que eles eram bem novatos, assim, né? Comparado com o que é hoje, eu lembro coisas tipo o Kiko Loureiro indo pro palco, ele mesmo, sem hold, sem nada, pegando, montando as coisinhas dele lá, antes do Legal. show. Eu lembro que a galera tava meio pé da vida, assim, tipo, puta, vai ter esse Angra ainda, porque era show do AC/DC, né? Aí os caras, ai, Angra, toca essa merda logo que eu quero ver o AC. Aí eu lembro que eles deram uma animada nos covers que eles fizeram. Eles tocaram Wasted Years e Painkiller, né, do Judas. Mas Ah, eu lembro que eu já sacava Nothing to Say na época, que eu já tinha ou visto ou estava acompanhando alguma coisa. Eu também acompanhava muita coisa de revista. Eu lembro que o Kiko soltava lá como tocar os riffs e tal, não sei o quê. E, e eu lembro que depois o outro show do Angra que eu fui, mas esse eu fui no show do Angra mesmo, que foi no Fireworks, que foi, eles fizeram um show só deles, aí tava cheio o lugar lá, era aquele Palace em São Paulo, uma casa uhum. até que grande, e eles lotaram e foi bem legal, deu para ver que os caras estavam com o público assim na mão e a galera adorava eles assim na época. Essas são as principais lembranças assim, tipo nessa época eu com Angra, assim, já que o canal é Angra, né? Legal, cara. E, assim, hoje, Rodrigo, é inegável que você é uma referência na guitarra, né? Você tá entre os melhores guitarristas do Brasil, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião. Pô, Ah, obrigado, cara. Então, então, se eu valeu te... a força. Imagina, se eu te perguntasse quem são... Se eu pedisse pra você fazer um top 3 melhores guitarristas do Brasil, tipo, da história e novos. Os 3 melhores da história e os 3 melhores atuais, assim. Eu já até fiz umas coisas assim, né, no canal, mas eu sempre gosto de deixar claro que, por mais que você explique isso, as pessoas continuam bravas, né, com o resultado dessas listas. Em É, primeiro lugar, eu não vejo música e músicos e competição, é. artistas como tipo um melhor que o outro, porque é o seguinte, eu já gosto de comparar como se fosse, sei lá, comida, né? Porque não tem a comida que é melhor que você gosta e acabou. E às vezes é uma Exatamente. questão de gosto e é uma questão de, às vezes é o seu astral, você tá curtindo mais isso, depois você curte mais aquilo, e você pode curtir os dois e tanto faz, né? Quando eu acho que o que é legal de fazer listas de top 10 ou sei lá o quê, é mais para apresentar para a galera. E às vezes você faz a lista com algum critério. Às vezes são os top 10 guitarristas que você mais gosta, às vezes são os top 10 guitarristas que conseguiram mais fãs no Brasil, sei lá, no mundo, né? Então, dito isso, do que eu gosto, do que eu gosto mais, assim, que me influenciaram, que eu tenho, assim, acredito que tem uma influência maior, assim, no meu jeito de tocar e tal. No Brasil, né, você disse? Isso. Eu gosto muito, né, do Elcio Aguirre, do Golpe de Estado, que ele já faleceu faz um tempo aí, mas ele sempre me exerceu uma grande influência no meu jeito de tocar, eu acho, porque principalmente pelo tipo de composição e riffs e som de guitarra que eu sempre curti. Um outro que foi e é uma grande influência é o Eduardo Danui, né? Eu sempre gostei do jeito dele é, tocando
né? Não de uma maneira... Ele sempre teve ele foi muito expressivo, é muito expressivo Uma na linguagem guitarra muito única, né, cara? interpretação. Eu sempre achei isso muito genial. Ele tem aquela veia, apesar dele tocar coisas que o pessoal sempre considera como o pessoal fala de virtuosismo, né? Aquelas coisas, arpejos e tal e tal. Ele faz com muita expressão, com os elementos do blues, vibratos e coloca aspirações dele que eu acho genial, né? Agora, sei lá, um terceiro lugar, eu não vou nem colocar numa ordem, estou falando os três que eu lembro primeiro, assim. Um outro cara que eu curto muito, assim, no Brasil, o jeito de tocar, acredito que me influenciou bastante também, né, como artista, pela obra que lançou e tal, foi o Faísca. Faísca não é um guitarrista de heavy metal, assim, a galera não conhece ele Ordinário. como heavy metal, né? Como um guitarrista de metal, mas ele toca de tudo e ele acho que o mais famoso dentro do rock que ele já tocou, que ele tocou por um tempo, talvez tenha sido a Rita Lee, né? Talvez, enfim. Mas ele tem trabalho solo, instrumental, e eu gosto muito dele como um guitarrista, o jeito de tocar, ele tem uma pegada rock e toca outras coisas misturadas, acaba sendo um fusion. Mas é difícil, tem muito guitarrista que me influencia, o Mauro Hector, que eu mencionei aqui, né? Que é de Santos também, igual você. Já fiz aula com ele e aprendi muito, e ele sempre me encanta o jeito de tocar. Acho ele um dos melhores. Esses primeiros que eu citei é que eles me influenciaram lá do começo, né? Então, aquele negócio que a gente é mais esponja e fica para sempre aquilo com você, né? E na geração atual, tem muita gente que você olha e fala, pô, esse moleque aí tem futuro. Sim, eu gosto dos caras mais jovens. Eu gosto muito de tocar do Luiz Calil. Eu acho que ele tem ele tem a musicalidade do que a gente gosta dos anos 80, essas coisas, com uma precisão mais, talvez, atual, mais fora do comum, assim. Assim, eu não digo precisão atual, porque eu vejo os guitarristas hoje sendo muito bons no Instagram, mas não ao vivo. E o Luiz Calil é bom ao vivo. Tipo, ele leva a guitarra e toca, você vê que ele toca com uma pressão, ele é muito bom. Ele é um dos guitarristas mais novos, assim, que a galera sempre me pergunta que eu gosto. Do brasileiro, assim, você quer dizer, você está perguntando? Isso. Olha, tem de guitarrista brasileiro, assim, eu gosto de ir lembrando por bandas, né? Apesar do Luiz Calil, né, por exemplo, ser mais solo, né? E também ele faz tempo que ele não mora no Brasil, né? Brasil, é. Ele mora aqui, né? Faz um tempo. Cara, eu acho que esses são os principais, assim. Talvez tem o Marcelo Esquevano, que hoje ele é guitarrista do Golpe, mas ele é o guitarrista do Carro Bomba. Eu gosto muito da abordagem dele como compositor de riffs e tal, acho ele muito bom. Meio que seguindo essa linha do Elcio Aguirre, né? Que eu comentei. E dos caras mais novos, assim, talvez mencionando por internet, que talvez eu não sei nem se eles são novos ainda, mas eu sempre achei muito bom, eu sempre gostei do jeito de tocar do Ozielzinho, assim, né? Porque eu gosto da pegada, a musicalidade dele, o jeito que ele toca, assim, sabe? Ele é muito... O jeito que ele leva a guitarra ali, sabe? Acho que ele é muito, muito bom mesmo. Eu nem sei a idade dele, não sei se ele é muito novo, mas comparando com os Digamos cinquentones para intermediário. cima, Não é nem velho nem intermediário. novo. Exato, Pô, vai tá lista. Queria falar um pouquinho, Rodrigo, sobre a banda Hard Stuff, que é uma banda de hard rock. Ela foi formada, se eu não me engano, foi em 2012, né? Ela chegou a Sim, lançar. a gente começou em 2012, isso aí. A gente começou fazendo cover mesmo na noite de São Paulo, aí tocando direto. Cover principalmente de hard rock, né? Van Van Halen, Halen, essas coisas. Whitesnake, né? Essa onda aí. Vocês lançaram um EP em 2016, um EP autoral, e eu não sabia que vocês tinham encerrado as atividades, então eu queria saber como é que a banda foi formada e como é que foi a trajetória dela até ela parar e por que ela parou, mais precisamente. A gente começou em 2012, foi fazendo cover, e no meio disso a gente falou, vamos fazer música também com a banda. Só que acontece que a gente parou em 2020, eu meio que cansei, porque assim, o que me desanima
que quando você é uma banda de balada, né, que é isso quando você toca direto cover variado, banda de balada, as pessoas estão mais interessadas na balada do que na banda, necessariamente, né? Geralmente o cover específico, tipo o Iron Cover, por exemplo, a galera costuma sair por causa da banda. Agora, quando é um cover variado, a tendência é a galera sair mais por causa da balada, sacou? Então, nisso, acontece muito, você tá tocando e tem um telão passando o UFC e a galera tá mais prestando atenção no UFC do que no que você tá fazendo. Então, acaba sendo um desperdício. É um trampo, né? Um trabalho, mas tem várias outras maneiras de trabalhar com a guitarra que me agrada mais, né? Então, isso foi o que me cansou mais. E a gente, para manter o trampo ali da banda rolando e tal, para você fazer o público feliz, né? Você tem que, por mais que você tenha montado uma banda de rock, você tem que misturar tudo ali, tem que colocar o que o pessoal chama de flashback, erasure, até fazer umas brincadeiras de sertanejo no meio, Mamonas Assassinas, sabe essas coisas? Então, não é muito meu lance, entendeu? Mas foi legal aí o quanto a gente fez, né? Só também a gente é feito, eu pelo menos eu reconheço que eu tenho minhas fases, né? E não tem difícil você falar, eu sou de isso, vou fazer isso para sempre, de agora em diante, e nunca mais vou mudar. É difícil, porque uma hora o ser humano, eu vejo que assim, uma hora está com calor, outra hora está com frio, É uma hora está lógico. com fome, outra hora não está, outra hora quer comer isso, outra hora quer comer aquilo. Então, você vai Tentações, né? mudando seus interesses, seus gostos. E o trabalho do cover, que você entra numa banda e fica para sempre, tem grande chance de, por algum momento, você falar, puta, eu preciso dar um tempo com isso, sacou? Então, foi mais por isso, né? Mas valeu, valeu. E a gente fez, na parte autoral, a gente fez um EP muito, eu acho muito legal, as músicas, para quem gosta aí de melodic rock, uma coisa assim. Tem músicas bem legais aí, recomendo aí pra galera que curtir. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a Children of the Beast, mas eu quero saber antes como é que você começou a ouvir Iron Maiden. Eu lembro, assim, eu não lembro exatamente quando, porque como eu disse, né, já rolava no na TV, meu pai colocava, tal, já existia no mundo o Iron Maiden, tipo, não é como, hoje eu vi o Iron Maiden, agora que isso, não lembro o dia que aconteceu. Mas eu lembro que eu gostava dos videoclipes, assim, tipo The Number of the Beast. Outro dia falando sobre isso com a minha mãe, ela acha que é porque o que chamava atenção eram os monstros, assim, sabe? Tipo, o clipe The Number of the Beast tinha lá o lobisomem, aí tinha o diabo e tinha o Ed. Aí você tinha o clipe do Run to the Hills, aparecia o Ed lá no backdrop lá deles lá. Aí você tinha Flight of Icarus, tinha uma figura meio tenebrosa, né? Que é com Aham. capuz e tal. Então faz sentido, mas eu adorava ver tipo o clipe da Aces High, eles tocando já. Tinha umas coisas bem legais que era tipo especial que passava do Som Pop, que é o vídeo especial Iron Maiden, passava alguns na sequência e ficava louco. E eu também tinha, meu tio tinha o Live After Death, e eu ouvi aquilo até gastar, assim. Tipo, eu lembro que eu acho que eu até estraguei o disco dele, tanto que eu escutei. E esses foram os primeiros momentos, né? Agora, como eu entrei na banda, você falou, né? Como Isso. começou o lance da banda, a Children já existe há quase 30 anos, né? A banda mais de maior estrada fazendo cover do Iron, ou dos covers em geral, né? Hoje, quase 30 anos de banda não é para ninguém. E se você pegar toda essa história, eu tô há pouco tempo, né? Eu fiquei de 2010 a 2012, e agora de 2020 até agora tá rolando ainda. Então, sei lá, uns 4 anos aí no total, né, desses 30 anos de quase de banda. É que eu acho que como eu estive na banda em momentos importantes, assim, de exposição, porque a gente tocou com o Scorpions, tocamos em festivais grandes, tocamos com Angra, também eu lembro a gente tocando mesmo festival com Angra, pegando o mesmo avião com Angra, sabe, no caminho, trocando ideia, indo e voltando. E a gente tocou com a banda Apocalíptica também, no Paraguai, abrindo show em estádio, assim. A gente tocou com o Paul Diano. Então tem muita coisa que a gente fez com a banda, até hoje, que tem tido exposição e é legal,
A galera acha que eu tô até muito mais tempo que eu tô, mas parece que eu tô há mais tempo. Mas é bem legal tocar com a banda. Primeiro que, assim, eu tô tocando o som daquela banda que me influenciou desde criancinha, ou me influenciou a começar a tocar guitarra, e tem uma energia muito bom nos shows, porque, como eu disse, a galera vai para assistir a banda, não vai porque é uma balada, e, deixa eu ver que banda que é hoje. Não, a galera vai por causa da banda, e você está num ambiente com amigos, você tem gostos em comum, tipo, a discussão não é se, o quanto que você, o jogo de futebol, não, a discussão é, tipo, qual o álbum do Iron Maiden que tem a faixa tal, que você gosta, que aconteceu e não sei o que, blá, blá. Então, é um tipo de conversa que é legal, tipo, é gostoso estar no meio de amigos, pessoas que você tem interesses em comum, né, gostos em comum, e é uma maneira de você estar na ativa, tocando, porque quer queira, quer não, se eu tivesse fazendo show hoje, por exemplo, só com o RF Force, ia ser, sei lá, uma fração só do que a gente faz com Iron Cover. E para a gente que é músico, eu principalmente, eu toco guitarra para poder tocar ao vivo, para poder tocar por aí. Senão eu me sinto useless, né? Me sinto um inútil. Né? Para mim, guitarrista não é só um guitarrista aqui na frente do computador. Né? Respeito quem faz só isso, mas barato para mim é tocar por aí, entrar em ação mesmo, sacou? E além de eu poder fazer o que eu gosto, eu fico mais afiado ali como instrumentista, sabe? Se eu não tô tocando ali regularmente ao vivo, eu fico mais enferrujado. Legal. Então, eu queria saber um pouquinho do seu gosto a respeito de Iron Maiden, começando para você fazer mais uma lista. Quais são seus discos preferidos do Iron Maiden? Seu top 3, assim. Se fosse para eleger o seu top 3. O meu top 3, já dando aqui, ele é o Killers, Somewhere in Time e o Peace of Mind. Peace of Mind, para mim, é espetacular. Legal. Queria saber qual seria o seu top 3. Provavelmente seria aquela trinca ali do The Number, Peace of Mind e Power Slave. Eu gosto de toda essa, obviamente, a minha fase favorita, que nem você falou, anos 80 aí, até principalmente no Prayer ali, acho que o Seventh Son ali para mim ainda tá no topo ali, sabe? Eu gosto do No Prayer, só que eles, numa decisão de tentar deixar o som mais cru, eu acho que eles perderam aquela magia do que era o Iron até Seventh Son. Saída do Adrian também. Também foi muito importante essa baixa aí, né? Foi um baque, acredito. Mas eu acho que o The Number, Peace of Mind e Power Slave são os meus favoritos. As músicas são legais, a atmosfera toda. Eu piro demais até hoje escutando isso aí. Vira e mexe eu coloco, escuto, assim, sabe? É muito... Eu não tenho aquela coisa de tipo, nossa, de novo Run to the Hill. Inclusive a gente estava indo tocar esses dias. Tava eu e o Pedro, outro guitarrista da banda, né? E a gente estava ouvindo no caminho The Number of the Beast na íntegra, ouvindo as músicas, né? The Number, falando, caramba, olha esse vocal, né? Que o Bruce colocou na música. Olha esses acordes aqui, olha esse... Você que tá ouvindo a primeira vez. Olha essa 11ª, olha isso aqui, eu tinha sacado. Ele, então, eu não tinha sacado que essa nota e essa nota aqui. Então, não interessa que a música já tocou para mim, não interessa que já tocou para caramba. Cada audição é uma degustação e às vezes você até descobre umas coisas novas, porque você está ouvindo aquilo e é gostoso ouvir aquele som que eles registraram, sabe? Aquele registro. Então, eu não tenho essa coisa de novo essa música, não. Eu gosto de degustar mais a fundo o negócio, e não só repetir cantar o que o cara está cantando na minha mente. Aliás, o The Number of the Beast, ele completou 40 anos, né? 40 anos do lançamento. Isso, The Number completou 40 anos, a gente até fez aí um especial. Tem feito uns shows especiais, The Number, tocando todo ele na íntegra. E, pô, acho demais, adoro. 2 comigo. Solos. Quais são os seus solos preferidos do Iron Maiden? Você tem algum solo que seja o principal? Quem acompanha o canal sabe que eu decidi que eu queria tocar guitarra quando, por influência do meu primo, que toca guitarra também, quando ele tocou o solo da Wasted Years. E eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, que absurdo, cara. Eu quero fazer isso, assim. E quando eu ouvi a música, aquelas guitarras com sintetizadores, eu achava um negócio muito diferente.
e já era o quê? 2000, 90, 90 e pouco, e soava moderno ainda, um álbum de 86 soava ainda moderno pra caramba. Então eu queria saber se você tem algum solo preferido ou se você tem alguns solos preferidos. Ah, tem bastante coisa, assim. Lá na banda, assim, se a gente for pegar a discografia e vendo, tem vários, né? A gente estava escutando The Numbers, né, que tá fresco aí esses dias na íntegra. Aí tem uns, eu acho muito massa o solo do Dave Murray da 22 Acacia Avenue, da The Number of the Beast. Aí tem os solos do Adrian, acho muito maneiro ali na própria Prisoner, na Children of the Dam. E todos os álbuns têm, né, solos que eu acho, dos dois guitarristas, que eu acho fantásticos. Quando a gente está tocando assim, eu gosto de tocar geralmente o solo da Power Slave. Eu faço as partes do Dave, né? A Uhum. gente divide lá na banda. Eu gosto de tocar os solos da Power Slave, eu gosto de tocar o solo da Flight of Icarus. Eu lembro eu vendo aquele vídeo quase sempre que eu toco, eu lembro eu vendo quando eu era criança aquilo, e é muito louco. E do Adrian, eu vejo o Pedro fazendo bem legal ali os solos, sei lá, tipo da Wicker Man, os solos da própria Wasted Years, da The Evil Dead Man Do, do Power Slave também, são solos bem legais, assim. É difícil escolher um só, né, cara? Que é muita coisa. Álbum tem uma quantidade para você escolher, né? Agora solo, putz, é uma porrada. Quase toda música tem um ou dois solos. Mas Complicado. é incrível, né? Igual você falou, o Iron tem um poder de sedução muito grande, né, no jovem, até hoje, porque eles estão sempre tem sempre jovem curtindo, renovando o público e tal. A galera tava zoando aí, né, que o rock de tiozão não vendeu, não completou O lá Rock in no Rio, Rock in é. Rio, né? Não foi um dos primeiros que esgotaram, mas já esgotou já e tipo assim, se você for ver lá, vai ter um monte de jovem, gente que tá, a gente vê nos shows da Children, molecadinha, criança que se identifica com aquilo. Acho que a temática misturada com som, tal, né? Muito louco. E eu queria, assim, uma análise da sua parte. Você vê muita diferença entre os três guitarristas do Iron Maiden atuais? O Yannick Jazz, o Dave Murray e o Adrian Smith? Porque eles tocam um tipo de som muito característico, né? Então é muito comum você falar como se os três tocassem do mesmo jeito. E eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Yannick Jazz ele é mais rock and roll, mais, inclusive até performático, não só no palco, mas os solos dele mostram isso, se traduzem isso. Eu acho o Adrian Smith mais. Ele tem um fraseado mais bem construído, na minha opinião. E eu acho o Murray mais técnico. Não sei qual que é a sua opinião dos três. Eu acho que esse primeiro lugar fica claro, né? Quem é quem na hora que a gente escuta. Talvez o marinheiro de primeira viagem tenha um pouco mais de dificuldade, mas depois de um tempo escutando, ainda mais se você entra para esse lado de começar a aprender guitarra, você vai começar a identificar com mais facilidade ali o Dave Murray tocando frases velozes com o captador do braço, tocando ligado, sweep, fazendo aquela coisa louca. E o Adrian tocando aquele fraseado mais, o pessoal fala mais bluseiro, melódico, né? Aquela vibrato e tal. E o Yannick mais sujão, né? Aquela coisa mais sujona e tal. É, eu acho que eles tocam basicamente as mesmas escalas, né? Se você pegar ali a escala menor, os caras tocando, o pessoal fala escala menor ou menor eólio, a maior parte do tempo eles estão tocando essa, então eles botam uma pentatônica menor também. Já virou papo de guitarrista já, né? E eu vejo que o Adrian faz umas coisas diferentes ali, coloca uns graus diferentes saindo dessas escalas. Eu vejo diferença entre eles. Eu acho que hoje eu aprecio mais o trabalho do Adrian, né? Principalmente nas coisas mais atuais, né? Nos anos 80 eu gosto dos dois, sei lá, igual, assim. Agora, atualmente eu sou mais Adrian, as coisas que ele produz e registra ali na banda, né? Eu sempre fui mais Adrian Smith. Sempre fui. Queria saber, assim, em relação à parte técnica. Assim, você é um guitarrista de um nível técnico muito alto. Tem alguma coisa do Iron Maiden que ainda é desafiadora para você? Se sim, quais as músicas mais desafiadoras do Iron para você tocar, mesmo tocando elas já durante tantos anos? Ah, com certeza. Cara, a gente até conversa sobre isso, né?
Eu vejo algumas pessoas menosprezando o heavy metal, menosprezando o Iron Maiden. São caras que... Eu já passei por essa fase também. Você começa a aprender e acha que você já sabe tudo. Você começa a ir para um estilo que você tem a possibilidade de colocar talvez mais notas, escalas para dar outras cores no som e tal. E você fala, ah, tá, eu já passei por essa fase, né? Todo mundo já passou por essa fase Iron Maiden, né, tal. Mas, cara, tem um monte de detalhe, né? Tem um monte de detalhe para deixar a coisa saborosa. Porque um cara que fala isso, dificilmente você vai dar guitarra para ele, ele vai tocar e vai sair legal ele tocando heavy metal, sair tocando Iron Maiden, né? E tem o detalhe desde o captador que o guitarrista está usando, o jeito dele atacar as notas. Às vezes você pensa que ele tocou uma escala, ele tocou outra. O jeito de você abafar ou não as cordas. Isso vai não só para a parte da guitarra, a parte da bateria também, o groove que você toca, a intensidade que você toca as notas, o vibrato, e todos esses detalhes, o jeito que você tira e a sua mão, que o timbre que sai com a sua mão e o seu jeito de compor, a sua expressão e tudo isso que deixa o que o Iron faz interessante. Não é só, ah, tá, Iron Maiden é pentatônica, né? Tipo, e acabou. Não, não é isso. Não é isso. Tem um monte de coisa que deixa interessante. Por isso que você respondendo, né? Não, eu não, para mim não vejo como eu já sei tocar. Sempre tem desafios para deixar mais interessante. Quando você vai ver os caras do Iron falando, olha, não tinha sacado isso, ele toca assim, né? E por isso que não estava sendo legal esse groove, por isso que esse riff não estava soando do jeito legal, sabe? Essas coisas. Agora, sempre aparecem umas músicas mais difíceis. Por exemplo, a gente estava tocando esses dias o The Number na íntegra, né? E Gangland tem ela é bem rápida e tem uns momentos de entrar assim que já fica mais complicado. Você pega, por exemplo, Alexander the Great, é uma música cheia de viradas e tempos que realmente não acredito que seja uma das mais fáceis, né? Tem umas coisas assim de... Às vezes você está tocando e às vezes é uma música muito rápida e já entra um pouco até aquela coisa de resistência, né? Aquele galope super rápido e tal. Então, sempre tem as músicas que são um pouco mais difíceis e essas que eu mencionei são as mais recentes que eu lembro que eu achei difícil. Tem umas do Killers também que eu achei difícil, tipo, que a gente fez na íntegra esses dias, que tá mais fresco na minha mente, né? A gente já toca há anos elas, mas quando você repassa e fala, caramba, isso aqui era difícil mesmo. Tipo, Genghis Khan, né? Eu Cara, acho... Genghis Khan, eu sempre tive dificuldade para tocar ela. ela é Principalmente aquele rápida, tem umas riffzinho final, sempre é repetições. meio complicado para mim. Exato, eu também acho ela difícil, mas eu acho que soa muito bem, assim, sabe, no álbum e tal, mas é difícil de tocar aquilo e tal. Eu sempre achei, pelo menos. E tem umas coisas, por exemplo, a introdução da Drifter, parece que é simples, mas, pô, para deixar soando tão legal daquele jeito é meio complicado. A introdução da Purgatory, por exemplo. Tem muita coisa complicada ali. Concordo contigo. A Children of the Beast ela já chegou a ser a única banda reconhecida pelo Iron Maiden, né? Como cover oficial, sei lá. Ah, como é que é a relação da banda com o Iron Maiden e seus integrantes hoje? Sempre foi muito legal. O Vira e Mexe ali tem o Eric, o baterista, já encontrou várias vezes com o Nico, né? E o Nico passou vários detalhes sobre o equipamento ali, né, de afinação e do instrumento, de música e tal. A gente já tocou com o Paul Diano, né? Algumas oportunidades e sempre ele foi muito legal com a gente. Ele sempre foi um cara bem legal, assim. Você tá com esses caras que você tipo começou a ouvir rock e começou a tocar por causa deles e tá ali conversar com eles é surreal, né? Lógico que a gente não tem contato de amigo assim o tempo todo, mas sempre rolaram os contatos, fotos tem várias e de chegar ou então encontrar com o Steve Harris e falar, ô Steve,
aqui da Children, tá, lógico, eu lembro, tal, sabe, esse tipo de coisa. Caramba. Então, é uma coisa mais nesse sentido, né? A gente não está trocando WhatsApp todo dia, mas acho que mais tem uma certa, das pessoas que eu conheci até hoje, pelo que eu entendi do Iron, tem um certo limite ali, né? Do fã para com a banda, né? Não vira um oba-oba, né? E quer queira, quer não, a gente é fã, a gente reproduz É. o que a gente faz, mas como fã, porque a gente realmente gosta, não é porque é porque vai ganhar tantos reais ou porque... Não, é porque a gente realmente gosta daquilo. É o que a gente faria até de graça, sacou? Então, por isso que é legal. Por isso e a galera do Iron saca isso, sacou? Legal. Você entrou na Children em 2000 e voltou para Children, né, em 2020. Isso foi depois daquele episódio na Avenida Paulista, que a banda chegou até a ser mutada, não? Foi depois, um pouco depois, não, um tempo depois. Esse lance da Paulista é que lá na Paulista tem meio bagunçado, né? Tipo, tem tipo assim, o artista de rua é bem-vindo aqui para tocar. Beleza. Aí você vai lá, monta as coisas, leva a maior galera, junta a maior galera. Ah, não pode ter um monte de gente, tal, não sei o quê. Então quer dizer que o artista de rua, só se ele for um artista Tá sem que tiver público. meia dúzia a fim de ver. Então, tipo, se o cara levou uma galera, ele, tchau, não é mais para você tocar aqui e você vai ser multado. Então é complicado, né? Assim como várias coisas no país, mas segue o jogo, né? A banda, graças ao apoio do público, né? A banda conseguiu superar isso aí com trabalho, né? Tocando pra caramba e é isso aí. Aí, você citou o Paul Diano e recentemente a Children ela fez uma live angariando recursos para a cirurgia do Paul. Eu queria que você contasse como é que surgiu essa ideia, como é que é a relação com o Paul ao longo dos anos, se tem muita história com ele para contar. O lance da live, alguém da banda, não lembro quem, ou falou, vamos fazer, por que a gente não faz uma live para arrecadar Paul Diano, né? Uma coisa assim. Da galera, pô, legal, vamos nessa, boa ideia, tal. Aí a gente resolveu tocar lá o Killers na íntegra, o Killers e o primeiro álbum, né? Quase na íntegra, uma coisa assim, ou na íntegra, sei lá. E a gente conseguiu arrecadar um dinheiro legal até. A gente arrecadou uns 15 mil reais, uma coisa assim. A gente mandou pro Paul, ele ficou super agradecido, fez até um videozinho chamando a gente de herói, meus heróis da Children of the Beast e tal. Tem histórias bem legais, assim, com ele de estrada. Outras nem tanto, né? Tipo, a gente acompanhou ele pé da vida, que ele estava... Antes de embarcar, ele atrasou, porque o motorista da van dele foi lá botar o combustível, colocou o combustível errado, e deu um mau problema e atrasou. Sabe essas coisas, assim, né? Ele contando histórias do Iron Maiden, né? Do pessoal e tal. É que tem coisa que não adianta eu falar, porque é até meio perigoso, né? Tipo, às vezes eu falo uma coisa e só o que ele me falou, e às vezes para guardar pra gente, né? Isso que é legal, a gente tem conversa sobre detalhes, né? Da convivência, se ele, né? Você acha que a gente não ficava perguntando, mas e aí, como é que é o Dave Murray? Como é que é o Adrian? Como é que é não sei Steve quem? Harris. Tipo, a gente perguntava esse tipo de coisa, né? E ele falava, ele é sempre um cara legal, sempre tratando a gente super bem, assim. Eu lembro a gente tava passando o som, né? Antes dele chegar e o pessoal da banda acho que tava tocando Rush, uma coisa assim, na passagem de som, assim, brincando, assim, né? Aí ele, pô, Rush, das minhas bandas favoritas, hein? Essa é a minha banda favorita, tá? Legal, cara. Ele que E é não mais era uma punk música do rock, Rush não muito sabia. manjada. Não era uma música do Rush tão manjada, era aquela Distant Early Warning, sabe? Tum, dum, 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 Uhum, dum, dum, sei. dum. Não, como é que era? Enfim, essa música aí. e, e aí ele falou, pô, Rush é minha banda favorita, uma coisa assim. Então tem umas coisinhas assim da convivência do dia a dia que são bem legais. E foi bem legal ver ele também no vídeo aí, que eu vi
hoje, inclusive, dele já de pé, com a ajuda de aparelho, depois de um tempão ali, parece que o tratamento das pernas aí estão indo muito bem. Ah, que bom. Então, tomara que ele esteja bem mesmo. Ah, você tem um canal no YouTube que hoje é referência para os guitarristas, para mim, inclusive. Como é que o seu Valeu. canal começou? Como é que você começou a fazer o canal? E como é que você foi desenvolvendo não só o conteúdo dele, como a produção para que hoje ele se tornasse uma referência no segmento musical com mais de 150 mil seguidores? Eu comecei a fazer o canal para divulgar aula de guitarra, né? Porque sempre foi assim meu ganha-pão, né? A aula de guitarra. E acredito que para a maioria dos guitarristas, né? Agora, sempre foi mudando a coisa. Eu nunca tive a intenção de ser um youtuber, mas eu queria atingir mais gente. Porque para que eu vou perder o meu tempo ou investir meu tempo fazendo uma coisa que vai atingir X pessoas, sendo que eu posso, dentro do mesmo tempo, atingir X mais Y, né? Então, eu vi que eu parando de falar só, tipo, isso aqui é escala maior, esse aqui é pentatônica, esse aqui é não sei o quê, eu falando sobre bandas. Isso aqui é o Iron Maiden faz o solo assim, ó, tem essa escala, que é a escala menor aqui no solo do Iron Maiden, beleza. Aí já começou a ampliar mais. Aí eu comecei a jogar um pouco de polêmica, aquela conversa de bar que todo mundo tem, né? Tipo, principalmente os músicos, né? Aquela conversa tipo, mas Peace of Mind é muito melhor que o... mas o Iron Maiden não toca mais, acho que eles não sabem tocar mais, o que, sabe essas coisas assim? Que dentro de um papo de bar fica tudo certo, mas quando você leva para a internet o negócio inflama, porque, não sei, parece que as pessoas nunca estiveram numa mesa de bar, parece que ficaram só no computador. É, Mas enfim, eu vi que quando eu comecei a fazer isso, começou a dar um up, realmente, um monte de gente começou a passar milhares e milhares de pessoas. Mas como a minha intenção nunca foi ser youtuber, né? Sempre foi usar o YouTube como uma ferramenta até hoje. Então eu não tenho postado toda semana vídeos novos do canal, assim. Tanto é que os últimos vídeos que eu publiquei são os videoclipes do RF Force lá no meu canal. pode crer. E além disso, você possui o seu curso online de guitarra para guitarristas. Eu queria que você contasse como é que surgiu esse projeto, essa ideia de fazer o curso online e o quão proveitoso você acha que tem sido para você e para os alunos do curso. O lance do curso online ele foi muito importante por vários aspectos, né? O principal é que eu consigo atingir muito mais gente do que eu conseguiria atingir só com as aulas presenciais, né? Então, uma coisa foi levando a outra, o canal foi crescendo e eu não conseguia, não tinha mais horário de aula, né, disponível. Eu cheguei a fazer umas listas de espera de 50 pessoas, sabe, umas coisas assim. Tinha muita gente esperando assim. E o curso veio numa boa hora, porque começou a suprir essa demanda, ao mesmo tempo que é mais acessível financeiramente você se inscrever no curso do que você ficar fazendo a aula diretamente comigo presencial, por exemplo. Então, nisso também ajuda eu a atingir muito mais gente, muito mais pessoas. E foi numa época que eu comecei, na época da pandemia, que o pessoal estava fazendo aula tudo de casa. Então, foi tudo numa hora boa. E o curso continua até hoje e está indo muito bem. Porque, assim, o cara que faz o meu curso, ele tem as aulas na plataforma, né? Ele tem um acesso vitalício, só paga uma inscrição lá. E ele fala direto comigo, né? Ele tira as dúvidas no WhatsApp, sem cerimônia, sem nada. O pessoal manda muito vídeo tocando as tarefas, eu vou vendo. Então, é uma maneira prática e moderna de você aprender guitarra e acessível, sacou? Quem tiver interesse pode dar uma conferida aí, Guitarra Online, Rodrigo Flauzino, ou me manda um inbox no Instagram lá que eu respondo todo mundo e mando para a galera dar uma olhada. Eu sempre falo com todo mundo lá no Instagram. Como é que você desenvolveu cada aula? Você já tinha em mente como é que ia ser o formato do curso, desde o do zero até o avançado? Você já sabia as aulas ou você teve que pesquisar bastante? Cara,
antes do curso online, muitos anos que eu dou aula, né? Então, eu já tenho uma ideia de como eu tenho que apresentar o material para a galera, e de como deixar a coisa acessível e, ao mesmo tempo, desafiadora, fazer os alunos aprenderem, mas dentro do mundo de hoje, né? Não adianta você falar, não, igual ensinar guitarra como você ensinava, sei lá, nos anos 90. É outra coisa, né? O mundo mudou muito, não tem como se falar, fica sentado o dia todo aí estudando shape de escala, não é assim mais. Você tem que dar um solo para o cara tocar, um riff, uma coisa mais musical, né? Trocar uma ideia indo direto ao ponto, né? Não ficar, ah, não, para você aprender guitarra você tem que ler partitura, fazer conservatório. Não, isso aí não existe mais. Você tem que ir direto ao ponto, tá? Você quer aprender guitarra, beleza. Você quer tocar o quê? O que você gosta? Como é que você visualiza? Você quer tocar Iron Maiden? Você quer improvisar? Você quer compor? Você quer só tocar? Você quer tocar cover, sabe? Você vai atacando né, A nesses necessidade. objetivos, nas necessidades. É claro que como professor e tal, você tem que falar e mostrar para o aluno que existe um universo muito maior do que, por exemplo, se o cara só conhece Iron Maiden, existe muito mais coisa, né? Mas você não vai deixar de passar o Iron Maiden, né? Falar, não, Iron Maiden já passou essa fase, agora você vai estudar isso aqui. Porque o cara vai desanimar, não vai tocar com vontade, e ao mesmo tempo você está desmerecendo um negócio que é bom, que o cara gosta e que você não tem a manha de fazer tão bem, assim como os caras fizeram, né? Então, eu montei dentro das experiências que eu tive nas aulas presenciais. É isso aí. O que você achou dos últimos lançamentos do Iron? O que você acha dos últimos lançamentos? E principalmente o que você achou do Senjutsu? A gente falou, né, sobre anos 80, que é a nossa fase preferida e tal, porque o resultado ali é sempre fantástico, né? Eles atingiram o topo e eles se tornaram Iron Maiden do jeito que a gente conhece hoje por causa desses álbuns, né? Antes ainda de ter 3 guitarristas e tudo mais. Eu acho que tem os álbuns atuais, incluindo o Senjutsu, tem ideias que eu gosto muito, né? Coisas muito legais ali, assim como Book of Souls, Final Frontier. Só que eu vejo que o Iron Maiden adotou uma maneira de trabalho, de produção de álbum hoje, que prioriza eles fazerem o trampo de uma maneira suave, assim, sem atrito, sem problemas. E eu acho que o tipo de música que sai disso não é uma música que eu gosto tanto quanto eu gosto dos anos 80. Porque os anos 80, o que me fascina, né, do Iron Maiden? Não é porque a voz do Bruce Dickinson é fantástica, hoje ele não canta mais, não é isso. Eu ainda acho que ele canta pra caramba, ele canta diferente, mas acho que é muito bom. Só que o que eu acho que não é tão legal pro meu gosto é que hoje eles entram no estúdio, tipo, entra aí, vamos ver o que dá e tal, e sai, beleza, vamos repetir isso aqui 10 vezes, beleza, beleza, tá, vamos aí. Sendo que, vou te dar um exemplo, né? Você pega o álbum Somewhere in Time, o Bruce não tem nenhuma composição nesse álbum, né? Ele participou fortemente ali do Peace of Mind, do Power Slave, sempre curtiu estar ali na criação. Só que ele chegou com umas ideias de música, parece que eram músicas que tinham violão, dizem que uma das músicas é a Sana Vagan, que é a primeira faixa do Tatu Millionaire, primeiro álbum solo dele. Só que o pessoal olhou para ele meio tipo, o que esse cara tá falando? O que esse cara tá fazendo? E a galera meio que deu uma desanimada no Bruce e falou, meu, isso aí não tá rolando não. Essa música acho que não tá boa, não. Ele ficou meio puto, assim, daí ele não compôs nada, não entrou nada dele pro álbum, né? Agora você pega agora no Book of Souls, imagina, ele chega no estúdio, tem uma ideia de uma música aqui, ele vai lá no piano, que eu acho legal, beleza. Aqui, essa música aqui vai ter 18 minutos. Sei lá. E a música sai com 18 minutos. E isso é o tipo da coisa de estilo de trabalho
que vai deixar vazar tudo, tipo até em prol do bem-estar, da boa convivência ali dos integrantes, vai evitar os atritos, mas vai entrar tudo. Ah, meu, quer colocar, coloca aí, vai. Repete 20 vezes esse o aí e faz esse solo aí no primeiro take que sabe aquele solo, primeiro take, valeu, primeiro solo, valeu, primeiro take, valeu, sabe aquelas coisas? Dá a impressão também que eles não têm tanto eles não param muito para trabalhar no que vai entrar no álbum ou não, assim, sabe? Igual antigamente, quais as ideias, o O repertório e Marty tal. Burt ali. Isso, a parte da produção mais junto. Lógico que também tem outros fatores, né, a se considerar. Por exemplo, um deles é que antigamente você tinha um tempo de álbum mais curto. Então, pô, se você não colocasse suas melhores ideias ali, é suicídio, né? E hoje, com a possibilidade de CD, ou até no caso deles, CD duplo, né, Book of Souls, os caras enchem de material, mas eu prefiro ainda ainda mais no mundo de hoje, né, que é aquela coisa de timeline, você já quer ver uma coisa, não tem muito paciência para escutar a mesma coisa sem melodia, repetindo 5 vezes, a mesma base, sem nada, repetindo 10 vezes, né? Então, eu prefiro mais o que eles faziam no anos 80. Eu acho que hoje em dia eu sinto falta deles sintetizarem melhor o material, mas eles continuam geniais, são nossos ídolos aí, dá para ver as sacadas ali de melodia do Steve Harris, que ele é de letra e melodia, eu acho ele fantástico. Eu gosto do vocal do Bruce Dickinson nessa onda um pouco mais baixa, mais power, assim, tipo a faixa Senjutsu, eu gosto. Uns riffs legais, solos do Adrian, tem muita coisa legal no álbum. Só acho que, assim como os últimos trabalhos deles, se fosse mais... Vamos discutir mais em cima, vamos brigar mais em cima disso daqui, eu acho que ia ficar mais interessante do que eles são. Porque, assim, se você pega... A gente tem que comparar também com os conterrâneos e os caras da turma, o Judas Priest, né? Uhum, Porque o Judas Priest, eles estão mais espertos nessa, do meu total, ponto de vista, né? concordo. Tipo, porque assim, é que o Iron sabe o modelo de negócio deles lá, a banda deles e tudo mais. Só que o Judas Priest, eles conseguem soar bem, soar atual, fazer álbum bom hoje em dia. Eu acho que o Firepower é um dos melhores. Estou falando de carreira de 50 anos de banda, né? E, cara, eu acho que se o Iron fizesse isso, eles só teriam a ganhar muito mais, porque público jovem eles já conseguem ir conquistando com essa temática, com o material deles. Acho que se tivesse ainda essa pegada meio do que o Judas faz, que o Saxon, os últimos álbuns do Saxon são mais pesados, mais legais do que até que eram antigamente, em termos de sonoridade, né? Se eles atacassem, eles iam conseguir mais fãs, cara. O Iron, quer queira, quer não, eles são grandes, 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 mas é mais América Latina, assim, né? Eles não são tão grandes. Assim. Eu gosto mais de Iron, mas eles não são tão grandes quanto o Metallica, por exemplo. Também gosto mais Então, de eu acho Iron. que eles poderiam conquistar ainda muito, muito mais fãs aí ao redor do mundo, né? Inclusive na América e tal. Ei, Rodrigo, para finalizar, eu quero saber o teu futuro. O que a gente, os fãs, podem esperar do Rodrigo Falzino para o futuro com a Children of the Beast, com a RF Force, com os seus futuros cursos? O que a gente pode esperar do Rodrigo Falzino para o futuro? A gente vai continuar fazendo, tocando essas músicas agora, divulgando e tocando as músicas desse álbum, nosso primeiro álbum, RF Force. E a gente espera levar ao máximo de lugares, para o máximo de pessoas possível esse trabalho que a gente fez de coração, é nosso som, nossa verdade e totalmente inspirado nos nossos ídolos, no Iron, no Judas e no Dio e todas essas grandes referências aí que a gente tem. Eu continuo trabalhando com o meu curso online, que é uma maneira muito gratificante de levar rock, levar guitarra para as pessoas começarem a começar, as pessoas nem imaginam que todo mundo pode aprender, né? Aí você fala, não, por que você não tenta aí? E o cara começa a tentar e vê que ele tem amanhã. Então você levar para o máximo de pessoas possível o aprendizado de guitarra e incentivando rock and roll por aí, uma coisa que eu quero continuar fazendo, assim como tocar com a Children of the Beast
tocar o Iron Cobra, que é muito legal a gente tocar as músicas aí que a gente gosta desde criancinha e poder ali juntar um grande número de pessoas, né, que curte isso também e se divertir tocando, fazendo show, fazendo som. Então, é isso aí. O meu plano para o futuro é continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Ah, maravilha. Mais uma pergunta, se você me permitir. Claro, meu. Pô, tem várias aí, se quiser, tamo aí. Você citou que foi aluno do Eduardo Danui, Certo. e o Eduardo Danui, ele tá lançando o disco novo dele, né, o Wild. Sim, Acabou de lançar. muito Você legal. tem pretensão de fazer um trabalho solo para lançar no futuro? Cara, eu atualmente eu não tenho vontade de fazer música instrumental e, e trabalho solo, assim. Meu desafio, a minha vontade maior é fazer canção, fazer com letra, eu gosto de refrão, eu adoro ouvir o Edu tocando e tudo, mas eu não tenho esse interesse em fazer um trabalho nessa linha, né? E ainda mais ele que até faz uma coisa que nem é necessariamente rock, né? E eu acho que a minha veia é mais pro rock, mais pro metal, assim, eu vejo muito conteúdo num power chord, não é, para mim não é só duas notas, sacou? Não é só tônica e quinta, sacou? Tem muita coisa que me interessa na música no sentido de você passar uma mensagem, no sentido de você realmente colocar uma performance inspiradora numa gravação, composição. Para mim é um grande desafio. É isso que está me incentivando, né? Me desafiando mais e eu já lancei assim faixas e trabalho solo, instrumental, mas eu estou curtindo mais essa onda aqui de fazer a música pensando como um todo, sabe? É o que está me mexendo mais comigo, assim, sabe? Pelo menos por enquanto, mas já faz um tempo que eu tô nessa. É seguro falar que os seus próximos trabalhos lançados devem ser com a Air Force. Sim, sim. Eu espero. A gente acabou de lançar esse, mas se a gente conseguir, a ideia é seguir desenvolvendo os projetos da banda, tanto os lançamentos em estúdio quanto tocar ao vivo. Então, provavelmente daqui mais uns 2, 3 anos a gente lance outro, daqui mais outros 2, 3 anos outros, refletindo o nosso momento mais atual, é isso que eu espero. Aí, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Rodrigo Flauzino, um dos maiores guitarristas do Brasil, um dos professores de guitarra mais requisitados e mais famosos do YouTube. Rodrigo, eu quero agradecer muito aí a sua participação, pedir desculpa pelo tempo que a gente tomou do seu Que dia. Para isso? mim foi um prazer enorme. Eu sou fã do seu conteúdo, inscrito no seu canal, acompanho bastante. Para mim é um prazer enorme falar com você. Então, o tempo aí é seu para você se despedir, dar o recado que você quiser dar, divulgar o que você quiser para o nosso público. Aliás, eu quero deixar aqui registrado o convite para quando você lançar um próximo trabalho, seja com a Air Force ou um curso novo que você esteja lançando, além das entrevistas gravadas, que é o caso dessa aqui, que está saindo na sexta-feira, a gente também começou a fazer lives toda segunda-feira. Então fica feito o convite para quando você quiser se retornar para participar de uma live, para a gente trocar uma ideia e contar mais histórias. Pô, com certeza, Manuel. Vamos nessa aí. Obrigado, meu amigo. Vamos aí, cara. Valeu mesmo. E que eu puder contribuir de alguma maneira aí para o seu trabalho, que você também incentiva o rock and roll. Tamo junto nessa, cara. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos seguir nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Procure o trabalho da RF Force, tá bem bacana. Dia 29 sai em todas as redes de streaming, no Spotify, Apple Music, tudo mais. Mas compre o CD físico, vocês podem comprar mandando uma mensagem para o Rodrigo, né, Rodrigo? Isso, pode mandar inbox lá no Instagram, Facebook, tudo quanto é. Tem o e-mail rfforcemetal@gmail.com também. Dá para pedir o CD, eu mando assinado direto, eu mesmo. Maravilha. Então é isso aí. Procurem o trampo da RF Force e aguardem mais entrevistas no canal, que vem coisa boa por aí, beleza? Falou!